Perfeito. Bom, vamos derrubar o primeiro mito aqui já então. As facções criminosas, na minha visão, tá, como pesquisador, elas não querem tomar o poder do Estado, por uma razão óbvia. Elas querem operar apesar e em conjunto com o Estado. A facção não quer, né, eleger um poder paralelo. Aliás, há muita crítica acadêmica a essa menção que as facções exercem poder paralelo. Não. Elas agem, como eu disse, em simbiose com o Estado. O que é simbiose com o Estado? Não quer dizer que o Estado formalmente aprove ou estimule essas facções criminosas. Mas, quando a gente explica, uma das conclusões, Marcelo, da minha tese de doutorado é o seguinte: o Estado brasileiro ele não foi apenas adversário do crime organizado, ele foi parceiro, foi coautor. De que forma? Pela uma série de violações a direitos e garantias fundamentais no cárcere. Então, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, né, as duas maiores facções no Brasil hoje, que já são facções transnacionais. Como que elas surgem? Elas surgem da revolta de alguns presos, exatamente com a violação de direitos e garantias fundamentais que ocorria no cárcere, e graças a essa, entre aspas, opressão do Estado, eles conseguem ganhar um coro, conseguem ter um discurso comum que vai unir presos das mais variadas origens, crimes e etc. Então, o primeiro grande motim, né, a reunião desses presos, isso acontece tanto com o Comando Vermelho como com o PCC, deriva das condições a que eles são submetidos no cárcere. E esse também é um outro mito, né? A gente tende a acreditar, no imaginário comum, que quanto pior é a experiência do cárcere para o criminoso, melhor é para o combate ao crime. E o modelo latino-americano, o modelo brasileiro, demonstrou exatamente o contrário disso. O que eu quero dizer? Quando a gente fala, Marcelo, nas duas funções da pena, ou do cumprimento da pena, o que se espera de alguém que é preso e vai cumprir a sua pena? Duas coisas. Primeiro, é que ele seja punido. Tá? Então, nenhuma teoria séria vai deixar de levar em consideração que se uma pessoa cometeu um crime, foi submetido a um processo de julgamento no rito processual, foi condenado e foi preso, ele tem que ser punido, ele tem que ser capaz ali de sofrer as consequências do seu ato. Num segundo momento, nós temos a questão da reinserção social. Por quê? O Brasil não admite prisão de caráter perpétuo e não admite, em situações de normalidade, pena de morte. Então, por mais grave que seja o crime cometido por alguém, em algum momento, em alguns anos depois, algumas décadas, esse indivíduo retornará ao convívio social. Então, além dele ter a sua punição, ele deve ter um tratamento ali, esse tratamento, obviamente, é protagonizado pelo Estado, mas que os outros entes também fazem parte, como a família, etc. e tal, de que ao sair daquela experiência, o que se espera é que ele saia melhor, que ele saia de alguma forma refletindo sobre aquilo que ele fez. Então, em termos utópicos ideais, quando alguém passa anos preso, o que a gente espera é que esse indivíduo, ao voltar ao convívio social, ele tenha uma expectativa de trabalho, tenha uma expectativa de convivência, para que ele não pratique mais crimes. Só que no Brasil isso acontece exatamente ao contrário. Não, evidentemente que sim. E o grande problema do Brasil, Marcelo, não são nem as nossas penas. O Brasil é um país de penas altas. O problema é que alguém é condenado a 20, 30, 40 anos e em pouquíssimos anos ele já está em liberdade de novo. E aí, passando por essa experiência que não traz, como nós temos esse tratamento, ele vai voltar a cometer crimes. Eu tenho um exemplo muito claro que aconteceu, inclusive, nesse final de semana aqui em Belo Horizonte. Eu fui procurado por um jornalista, ele me disse, olha, um jornalista investigativo aqui, ele falou, olha, você se lembra de um adolescente que você aprendeu em 2016 que tinha assassinado um policial civil? Falei, lembro. Pois é, ele foi morto em confronto com a polícia militar nessa madrugada. Ele já era chefe de tráfego, já tinha batido na mulher dele, estava com mandado de prisão, estava ameaçando matar ela e estava postando um monte de foto no Instagram ameaçando que aos 15 ele mandou um policial
para o alto, que não custava nada ele mandar outro. Ou seja, qual foi a consequência que esse adolescente teve em 2016, quando nós apuramos esse latrocínio em BH? Ele foi submetido a uma internação, medida socioeducativa, que, salvo engano, no caso dele, não foi nem de um ano. Ele assassinou um policial num latrocínio, ou seja, era um crime patrimonial. Ele percebeu que o policial esboçou uma certa reação, ele deu um tiro, acertou a testa desse policial, esse policial morreu. Foi aqui numa região bem conhecida em BH. Qual foi a resposta que o Estado deu para ele? Um ano de internação numa unidade socioeducativa e ele voltou para a rua. Então nós temos sim esses grandes problemas, porque além do Brasil, no caráter de execução penal, que agora nós tivemos profundas mudanças com o projeto antifacção, pelo menos com relação aos crimes hediondos equiparados, o patamar mínimo de progressão, que antes era de 40%, agora passa a mais de 70%. Então essa é uma resposta importante, não tão simbólica quanto as demais. Então, a gente... Isso. Lá na lei de execução penal, a gente tem alguns patamares percentuais de um indivíduo que está no regime fechado ou regime semiaberto para ele progredir para os outros regimes. E essa é uma grande crítica no Brasil, porque a progressão de regime é muito rápida. Então, o indivíduo comete um crime grave, como nós falamos, em pouco tempo ele já progride para um semiaberto, para um aberto, ele vai embora, ele some, ele foge, ou ele está em contato já sem esse período necessário. E isso foi alterado agora, né, na semana passada, pelo menos com relação aos crimes mais graves no Brasil, que são os crimes tidos como equiparados, como hediondos equiparados, esse prazo de progressão agora é muito superior, no mínimo 70%. Claro. Olha, essa opinião divide opiniões, né, inclusive técnicas, por uma seguinte razão, Marcelo. Eu julgo que o maior problema do Brasil, né, ao contrário do que muitos apontam, não é necessariamente uma legislação ruim. É o nosso sistema que não funciona. E por que, que eu estou dizendo isso? Considerando o nosso sistema de investigação criminal e de persecução penal, submeter alguém a uma penalidade que não é reversível, ela só é possível do ponto de vista de um Estado democrático se você tiver um sistema que funcione bem feito. E por quê? Porque nós corremos o risco de submeter alguém a uma condenação, essa pessoa ser morta, e algum tempo depois perceber que nós tivemos falhas graves, desde a investigação, do seu processo, etc. Então, assim, há um risco democrático nesse sentido, porque nós já tivemos no Brasil, não foi um, não foi dois, não foi cinco, não foi 10 casos de pessoas que passaram muitos anos na prisão e depois se comprovou que essa pessoa não teve nada a ver com aquele caso. Claro que isso é uma exceção, não é uma regra, é só um ingrediente para a gente ser colocado. É assim, o problema no Brasil não é, como eu disse, o criminoso ele não tem medo da pena alta. A pena do feminicídio hoje era mais alta no Brasil até poucos meses, agora ela está com o mesmo patamar do chamado crime de domínio social estruturado, que é exatamente esse crime a ser praticado pelas facções criminosas. E o Brasil continua a ter, né, muitos feminicídios. O grande problema que eu vejo no Brasil em termos de resposta é o que você disse. O cara sabe que ainda que ele seja condenado a uma pena altíssima, ele tem uma série de atalhos em que ele vai ser colocado em liberdade num tempo anterior. E mais do que isso, o nosso sistema prisional, e isso não é uma realidade de Minas, da Bahia, é uma realidade do país inteiro, né? E eu falo na condição de pesquisador, é o lugar em que o Estado mais cerca e menos tem controle. Então, o que acontece é que a todos os dias nós estamos produzindo mão de obra barata para o crime organizado. A cada jovem que a gente coloca lá pelo tráfico de drogas, da biqueira, na rua, nesse sistema, sem profissionalização da gestão, ao contrário do que a gente imagina coletivamente, nós não estamos melhorando o problema, a gente está piorando o problema. Então, na minha visão, com relação ao problema das facções, nós temos que sim punir de forma exemplar os nossos criminosos, mas a gente tem que ter um olhar atento também quando ele começa a cumprir a pena, porque não adianta prender todo mundo e colocar numa mesma cela, na mesma sala, onde ali dentro ele vai ter que se filiar, caso ele não seja filiado a uma facção criminosa, ele vai ter que ser submetido a um modelo de governança criminal local, ele vai ter que obrigar ali a sua esposa, seu familiar, na visita, a trazer um cigarro para o chefe de facção,
ele vai ter que ter um compromisso de sobreviver naquele ambiente, que assim que ele tiver liberdade, ele está devendo um favor para a facção, que foi isso que aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos. Então, na prática, nós tivemos, estima-se, para ter uma ideia, que de 2014 a 2018, o PCC recrutou nos presídios mais de 20 mil membros no Brasil, nos rituais de batismo. Ou seja, nós estamos produzindo, nós estamos acelerando essa expansão dessas facções. Sim. A prisão produz, em que sentido? Exatamente. Não só para o momento em que ele sair, para lá dentro. Porque vamos pensar o seguinte: a minha crítica não é. Muita gente fala assim, o encarceramento em massa, o Brasil tem muitos presos. Claro, o Brasil tem uma das maiores populações mundiais e o Brasil tem uma taxa de crime alta. Então é natural que nós vamos ter muitos presos. O problema, na minha visão, não é a quantidade de presos. O problema é a falta de critérios onde nós estamos colocando essas pessoas e qual é o tipo de intervenção que a gente está dando. Porque no Brasil de hoje, o que a gente está fazendo é o seguinte: jogando o preso para dentro, e lá dentro, onde eu falei, onde o Estado mais cerca, ele menos tem controle, que é o que a gente chama de governança criminal. As facções aprenderam a exercer governança criminal dentro do presídio e fora do presídio nos territórios. Então, na verdade, o que a gente faz é produzir a todo tempo. Porque se você pega aqui um adolescente, um menino, adolescente não, porque ele vai ficar apreendido. Vamos supor um maior de idade que furtou alguns itens numa farmácia. Tá? Vamos supor aí que eles fizeram em 4 pessoas, em 5 pessoas, foi um furto qualificado, foi um crime ali um pouquinho mais grave, não tem violência, não tem grave ameaça, eles entraram numa farmácia, furtaram uma série de itens caros para revender. Praticaram um crime? Sim. Devem ser punidos? Com certeza. Só que quando esses indivíduos foram. Vamos supor que eles não têm envolvimento com facção, com nada. Foi 4 moleques que se resolveram para praticar crimes. O que não diminui a responsabilidade deles, repito. E aí você coloca eles dentro do sistema prisional. Aí ele vai chegar numa cela que foi feita para ter 10 pessoas e tem 30. Né? No ambiente, eu não sei se você já visitou uma unidade, se você já viu um presídio de perto, já sentiu o cheiro, já viu? É o caos. Ele é colocado dentro desse ambiente, em que ele não tem qualquer tipo de intimidade, vida privada, liberdade, ele vai fazer as necessidades básicas dele na frente ali de mais 30 pessoas. Ele vai ser privado de toda a sua individualidade. É importante que a gente fale isso, porque as pessoas acham que é romantizar o crime, mas não, estou falando na condição de delegado e pesquisador. Você entra ali, Marcelo, você não é mais o Marcelo, você tem a sua cabeça raspada, você coloca o uniforme, você tem o número, e você passa a fazer parte de um grupo criminoso. Assim, ó, a sua imagem é essa. E aí lá dentro, vamos voltar nesse caso hipotético desses jovens, para ele não ser violentado sexualmente, para ele não apanhar, provavelmente vai chegar alguém num certo momento do seu cumprimento da pena e vai falar: e aí, você quer sobreviver aqui, né? Você não quer apanhar. Você está vendo que o fulano aqui ontem foi estuprado na cela. Então aqui você tem que editar, você tem que ser ditado pelas nossas regras. Então você vai fazer o seguinte agora: quem que vem te visitar? É minha esposa, é minha mãe. Beleza. Na próxima visita, você fala para ela trazer o biscoito tal que eu gosto, o cigarro tal que eu gosto, e aquilo que é permitido entrar, você vai trazer isso aqui para mim. Para você não ser violentado, você vai ter que ingressar no nosso grupo. Então, a partir de agora, eu quero também ali uma mesadinha de R$ 100 por mês, R$ 150 por mês, que a sua família vai ter que depositar nessa conta aqui, beleza? E eu vou te proteger, então estou te garantindo que aqui você não vai ser violentado, nem na sua incolumidade física e nem sexual, mas você cometeu um crime leve aí, entre aspas, né, comparado aos grandes crimes graves. Então, em poucos meses você vai estar na rua. Quando você estiver na rua, você vai procurar o fulano de tal, que ele vai ter uma missãozinha para você lá em razão daquilo que nós fizemos por você. Isso não é teatro e novela, isso acontece todos os dias.